Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde. Estamos aqui de volta depois deste intervalo, né, que vocês tiveram aí. Deu tempo de tomar uma aguinha, deu tempo de tomar um cafezinho. Me digam aí, vão chegando para nossa live de linguagens comigo, Natália, professora dessa parte, juntamente com o professor Helder, né? Compartilho a parte de linguagens com ele. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre as formas de linguagem, que cai bastante nas questões do Enem. Mas cadê vocês? Cadê o pessoal do chat, hein? Quero companhia, não quero ficar aqui só não, hein? Vamos lá? Preciso da participação de vocês. Vamos resolver questões, estilo Enem, questões de Enems anteriores, para vocês ficarem craques daqui para a prova do Enem, tá? Vamos lá? Faz parte, vamos lá, né? Estava procurando vocês, não estava achando. Agora sim. Agora sim. Boa tarde, Kemily. Boa tarde, Isa. Quem mais? Maria do Carmo, boa tarde. Francinete, Juliana. Vão chegando aí, gente. Vão chegando. Vão dizendo aí de onde vocês são, de que cidade vocês estão falando, se são daqui mesmo de Fortaleza. Tem muita gente de fora, né? Na live passada tinha gente do Mato Grosso do Sul, né? Já teve gente aqui passando da Bahia, né? Vamos lá, vamos entrando. Olha, Kemily é da cidade de Conde, na Paraíba. Um abraço para todo mundo aí na Paraíba, gente, aí na cidade de Conde. Muito bem, vamos chegando. Vamos lá, pessoal, podemos começar a nossa aula de hoje. Como eu disse, né? Não sei se vocês ouviram, já estavam por aí. Vamos falar hoje sobre o conteúdo da aula, da live de hoje, são as formas de linguagem, tá? Conteúdo que cai muito nas questões de linguagens do Enem, tá certo? E, para começar, pode começar assim, muito bem, Isa. Vamos lá. As formas de linguagem. Isso aqui acho que vocês já devem ter estudado, com certeza, porque é um assunto básico sobre a língua, sobre o texto, sobre a linguagem, né? Quando a gente viu comunicação e linguagem também, nós vimos inclusive esse painelzinho aqui com as formas de linguagem, né? Então, vamos relembrá-las. Olha só, nós temos a linguagem verbal, que é aquela comunicada por palavras escritas ou faladas, né? Que nós temos os balãozinhos, né? Olá, tudo bem? Estou bem, e você? Aqui, né, os livros como se fosse uma representação, né, de, sei lá, de romances, né, textos escritos, certo? Nós temos também a linguagem não verbal, já essa aqui, ela vai ser expressa por gestos, por sinais ou imagens, certo? Olha só, um legal, né? Um tchauzinho, um oi, né? As carinhas, né? As figurinhas aí que vocês utilizam, os emojis, né? Nas mensagens instantâneas, nas redes sociais, carinha feliz, carinha triste, vários tipos de carinhas, né? As placas de trânsito, né? Proibido aqui barulho, proibido som, enfim. Os tiquezinhos lá das mensagens, né? Das redes sociais aí, do WhatsApp principalmente, que a gente fica esperando ansiosamente para ver se elas acendem, mas que nem sempre, né? Se elas ficam azuis, mas que nem sempre quer dizer, né? Que a pessoa leu, né? A setinha aqui, setinha de siga, enfim. E nós temos também, pessoal, a linguagem mista, que, como o próprio nome sugere, é a união dos dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? A linguagem das palavras e a linguagem das imagens, né? Combina elementos verbais e não verbais. Como, por exemplo, aqui, ó, show hoje, né? O cartazinho do show, o horário, né, que aqui é a parte verbal, a parte das palavras, né? E nós temos aqui também a imagem da guitarra, né? E os símbolos aqui da música também, né? Que é a parte não verbal, a parte das imagens, não é mesmo? Aqui embaixo também
Nós temos o balãozinho aqui da linguagem verbal, né, na conversa, indicando uma conversa entre esses dois personagens aqui, né? A imagem deles dois, né? E eles estão aqui, ele está com um mapa na mão, o mapa também é cheio de desenhos, de linguagem verbal e não verbal também, né? E ele falando, vamos por aqui, certo? Bem básico, bem facinho, dá para a gente entender perfeitamente, né? Linguagem verbal, palavras, expressões, linguagem não verbal, imagens, gestos, né? Sinais, e linguagem mista, a mistura dos dois, certo? Mas a linguagem é muito mais do que isso. Quando a gente fala de formas de linguagem, outro conceito muito importante também, gente, é o da multimodalidade. Vocês sabem o que é isso, multimodalidade? Já ouviram falar dela? Tem mais gente entrando, vão chamando a galera para participar da live, hein, gente? Vamos lá. Gabi acabou de entrar. Luana, Mentes Brilhantes. Vamos lá. Oi, gente. Boa tarde. Vamos lá, vamos participar. Me ajudem aí. Vocês já ouviram falar em multimodalidade? Me digam aí. As 3 formas de linguagem, vocês já tinham ouvido falar? Já tinham estudado sobre isso aí na escola de vocês? Ou se vocês não estão mais na escola, né? Quando vocês estavam, me digam aí. Linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Já tinham ouvido falar sobre isso ou é a primeira vez que vocês estão estudando sobre isso? Quem já tem costume de fazer as provas do Enem sempre se depara com esses termos. Linguagem verbal, linguagem não verbal, porque as questões trazem demais, vocês vão ver já já, tá? Mas vamos para a multimodalidade. E a multimodalidade, o que seria? Né? Aqui trouxe um conceitozinho para vocês, né? É o uso de diferentes modos, ó, o nome já está dizendo, ó, muitos, vários, modalidade. Então, modos, formas, né? De linguagem em um mesmo texto. Algumas pessoas, elas até tomam a multimodalidade como a linguagem mista, certo? Pode ser sim, mas não é só isso. A multimodalidade ela é muito mais complexa do que só uma linguagem mista, certo? Isso pode incluir uma gama de possibilidades, como palavras, imagens, sons, cores, gestos e vídeos. Isso porque, gente, a multimodalidade ela vai mexer com as nossas semioses, ou seja, com os nossos sentidos do corpo inteiro, certo? E por isso ela é tão importante, ainda mais com o advento da internet, das novas tecnologias, né, da comunicação e da informação, ela é hoje muito explorada, muito estudada, né, e tão importante, certo? Mas por que eu disse para vocês que às vezes você não pode confundir a multimodalidade com a linguagem mista, né? Porque a multimodalidade ela pode estar presente até mesmo num texto apenas verbal. Por exemplo, observem esse slide mesmo aqui, ó. Ele está cheio de multimodalidade. Olha só. A partir do momento que eu destaco aqui, coloco uma letra, uma fonte, uma determinada fonte, destaco, coloco uma cor diferenciada aqui na definição, uma outra cor, destaco essa palavra-chave aqui, modos, e coloco de uma outra cor também, tudo isso tem multimodalidade aqui no meio, certo? A professora, quando está ensinando para vocês, né, e ela vai usar o quadro, em sala de aula, ela vai usar o quadro, e ela coloca lá um monte de definição no quadro, né, enche o quadro, fica cheio, vocês ficam apavoradas, né? E aí, em algumas determinadas palavras, ela faz um círculo, ela dá um destaque, ou sublinha, né, as palavras, os conceitos-chave, ou mais importantes para vocês fixarem, né? Ou então ela usa um pincel de uma cor diferente. Tudo isso é multimodalidade também, certo? Ok? E, no caso aí, no texto, apenas verbal. Pode acontecer também no texto não verbal, tá? E pode acontecer na linguagem mista, né? Ok? Que é o mais comum também.
Mas vamos ver aqui no chat. A Maria do Carmo diz que conhece, né, os termos aí, as definições, mas não se lembra muito, pois hoje, Maria do Carmo, você vai se lembrar, tá bom? Você vai se lembrar desses conceitos importantíssimos para a resolução das questões do Enem, tá certo? E para o estudo da língua também. Vamos lá para os exemplos. Olha só. Quais são os modos de linguagem, né? Quais são esses diversos modos ou esses multimodos com que a multimodalidade trabalha? Nós temos a linguagem verbal, que, como vocês já viram, é a linguagem das palavras escritas ou faladas, né? Nós temos a linguagem visual, que vai ser a linguagem das imagens, das cores, né? Do layout, né? Como essas palavras vão estar dispostas, né? Na tela, no quadro, enfim. A sonora, né? Como música, voz, vocês estão me escutando aí, né? Eu creio que perfeitamente. Os ruídos, né? Os ruídos também na comunicação, que a gente já estudou também. Nós temos o modo de linguagem gestual, certo? As expressões faciais, né? Vocês conseguem aí entender quando eu estou triste, quando eu estou alegre, né? Quando eu estou animada, não é mesmo? Os movimentos também, né? Quando a pessoa está impaciente, fica ali andando de um lado para o outro, certo? Você já consegue identificar ali uma linguagem, o que a pessoa está querendo expressar, né? E nós temos também a linguagem espacial, que tem tudo a ver com a organização dos elementos textuais no espaço, né? Alguns elementos tridimensionais, no caso das imagens, né? Nós vamos ver alguns exemplos hoje, tá? Mas antes de a gente ir para esses exemplos, deixa eu fazer um teste aqui com vocês. As marcas, elas utilizam muito da multimodalidade, né? Os textos publicitários, as propagandas, certo? É um prato de mão cheia para eles trabalhar com a multimodalidade. Vamos fazer aqui um teste. Vocês conseguem identificar aí? Me digam aí no chat. A quais empresas ou a quais, enfim, representam essas logomarcas aqui, ou essas marcas? Me digam aí. Quem sabe identificar? Tem alguma que vocês não conhecem? Vocês conhecem todas, né? A maioria aqui faz parte do dia a dia da gente, mesmo que a gente não as utilize ou não consuma, acho que a maioria de vocês sabe identificar a qual pertence, né? Cada logomarca dessa aí, tá? Vamos lá, coloquem aí no chat para mim. Vejam como essas empresas elas vão utilizar muito a questão das cores, né? Que é uma forma de linguagem, como a gente acabou de ver, né? A questão da linguagem visual, né? As cores estão bem em destaque, ou escolhem, às vezes, a letra que identifica, né? Aquela empresa, e aí coloca em destaque também, forma a sua logomarca, né? O pessoal do marketing estuda muito essa parte, né? Da propaganda, da publicidade, certo? Vamos lá, né? Ó, aqui conhecido, né? Uma das maiores empresas de fast food, né? Que é o McDonald's. Aí vocês podem ver o Mzinho do McDonald's aqui em amarelo. A gente já sabe, né? O N aqui, de que é esse N mesmo aqui, hein, minha gente? Esse N vermelho. O da Netflix, né, da plataforma aí de streaming bem conhecida, né? Esse aqui talvez seja o que talvez vocês não conheçam, não sei. Alguém conhece aqui de que é esse Uzinho? Qual é a marca que tem como representante esse Uzinho, né, em azul e branco, que geralmente passa assim essa questão assim da tranquilidade, né? Olha, o José Manuel falou aqui, é da Unilever, exatamente, que é uma marca de produtos de higiene, né? Então, vejam como diferente aqui
das marcas de comida, vamos dizer assim, ou de bebida, que tem geralmente cores mais fortes, né? Puxam ali para o vermelho, para o laranja, para o amarelo, né? Já dá uma suavizada aqui na tranquilidade, né? Lembra-se um banho tomado, a tranquilidade de um banho tomado, de limpeza, não é isso? A maçãzinha aqui, que vocês devem conhecer também, né? Da Apple, dos produtos da Apple. O lequezinho, né? Não sei se seria um leque aqui, né? Mas é do posto Shell, né? Aqui o Globo dentro da televisão, dentro do mundo, né? Que é o da Globo. Aqui da cerveja, né? Da Heineken. Mesmo que a gente não consuma nenhum desses produtos, eles já estão tão presentes, já tem tanto nome aí no mercado, que a gente consegue identificar, né? Aqui o símbolozinho da Heineken, né, com a estrelinha. Aqui, né, essa ondinha branca no fundo vermelho, né, da Coca-Cola, né? Ó, o José Manuel tá colocando aqui, né? Shell, Coca-Cola, Globo, Mastercard aqui, né? Ó, os dois círculos, né? O vermelho e o amarelo se entrelaçando, né? Que é do Mastercard. E esse aqui, só os dois pãezinhos. Burger King, exatamente, muito bem. Vejam só, né, como é marcante essa questão da marca, né, da logomarca. Por isso esse nome, né, das cores que são utilizadas, né, dos símbolos que eles utilizam para representar as suas marcas e para criar uma identidade visual também, né, mesmo que você não consuma, que você não use, você consegue identificar, certo? Vamos adiante. Isso aqui é bem interessante, pessoal. É um exemplo que eu trouxe para vocês, que eu vi num livro didático, achei super interessante, que um aluno me mostrou e trouxe de exemplo para vocês do layout, né? A questão do trabalho com o layout. É um texto que é metalinguístico, porque ele está utilizando a língua para falar sobre, né? Está utilizando o layout para falar sobre layout, né? E aí ele vai brincando, ó, traz aqui essa frase destacada no centro, né? No fundo branco, com as letras pretas e as letras bem grandes, né? E aí, o que tem no conteúdo textual? Você vai ler isso aqui primeiro. E realmente, quando você bate o olho, me digam aí, quando você bate o olho nessa imagem, você leu primeiro essa parte central ou você foi ler linearmente, assim, de cima para baixo? Me digam aí vocês do chat. E aí depois, gente, dessa parte central, né, você vai ler primeiro isso aqui primeiro. A gente vai em seguida para a frase um pouco menor, né? Mas que está em destaque também, que é essa logo de baixo, né? E aí coincide justamente com a orientação do olhar, né? Sobre esse texto, né? Depois vai ler isso aqui e depois isso, e só no fim é que você vai aqui para cima, que é a frasezinha menor, né? Então vejam como quem fez, né, esse cartaz, enfim, ele vai conduzindo o seu olhar pelas estratégias de layout, né? O que está no centro e com a letra maior ele vai ter um destaque maior, né? Dentro de um cartaz, dentro de uma tela, né? Depois os que vão diminuindo a letra vão ficando por último, certo? Isso é multimodalidade, ok? E trabalhando aqui com a questão da forma verbal, né, da linguagem verbal, e também com as cores, ó, o preto e o branco fazendo esse destaque um com o outro, tá? Isso é muito importante, pessoal, esse conhecimento da multimodalidade, até para quando vocês vão produzir, por exemplo, slides para seminários, né? Como é importante você fazer o destaque das letras com o conteúdo, com o fundo do slide que você está apresentando, né? Para que as pessoas possam ler
que você está apresentando, certo? Tudo isso é multimodalidade, tá? Li a parte principal, exatamente, Isa. Fui ler de cima primeiro. Olha a Kemily, menino. Fui ler primeiro de cima para baixo, linearmente. Foi, Kemily. Está aí, viu? Seu cérebro aí funcionando de maneira que a gente não espera, né? Muito bem. Vamos para o próximo. Ah, sim. Aí agora, vou mostrar para vocês alguns exemplos de textos multimodais, certo? O primeiro deles, né, que é o mais básico, assim, aliás, mais básico não, mais completo e, assim, mais antigo, vamos dizer assim, texto multimodal, são, o primeiro exemplo que a gente lembra, né, de textos multimodais são as histórias em quadrinho, certo? Porque nela você tem ali um mundo de linguagens, de formas de linguagem, né? E aí eu trouxe para vocês aqui uma tirinha do Armandinho, que eu amo de paixão, certo? Nas tirinhas, nas histórias em quadrinho, nos cartoons, nas charges, né? Tem toda uma técnica, tem todo cores, né? Mensagens, símbolos que vão nos dizer algo, né? Por exemplo, nas histórias e quadrinhos, nós temos como é que as falas vão aparecer nesses textos, nesses gêneros textuais. Nós temos os balões, né? E aí, dependendo da história em quadrinho, nós temos os balões de fala, né? Que vão ser aqueles balões redondinhos, né? Nós temos o balão, por exemplo, de grito, que já vai ser aquele balão com um desenho pontudinho, assim, diferenciado, como se fosse assim, uma estrela, né? Nós temos o balão de pensamento, né? Que é aquele que vai, ao invés de ter a setinha puxando para o personagem que está falando, você vai ter, né, uns pontinhos, né? Vai ser uma linhazinha pontilhada para indicar que a pessoa está só pensando, não está falando, expressando aquela linguagem, aquele texto, certo? No caso, e é claro que cada história em quadrinho vai ter as suas representações, tá? Tem também a parte da narração, né, que geralmente vem com uma cor diferenciada, muitas vezes em amarelo, né, e vem numa partezinha retangular, geralmente no canto esquerdo superior, né, enfim, mas não fica numa região muito central da história ou da tirinha, né? No caso aqui da tirinha do Armandinho, que eu amo, não tem bem balões, né? Vocês veem que são as frases, as expressões, elas vão aparecer e tem só um risquinho aqui para pessoa, para o personagem que está falando, né? Nas tirinhas do Armandinho, os personagens adultos, eles só aparecem a parte de baixo, né? As pernas, né? E o destaque são para os personagens crianças, né? Como ele e os amigos dele, certo? Aqui no caso, nessa tirinha, a mãe dele começa a conversar, né? E aqui, ó, a setinha está para cima, que indica que há alguém aqui que não é o Armandinho que está falando, né? Enchentes, estiagens, tempestades. Se não cuidarmos da natureza, ela se vinga. E aí, no segundo quadrinho, a gente descobre quem é essa pessoa que falou isso, né? Porque o Armandinho se vira para esta pessoa, aparece aqui, né, as pernas da pessoa, e ele vai dizer: vingança não, mãe. Então é a mãe dele. Isso é consequência. E aí o último quadrinho, ele arremata, né? A natureza não é maldosa como alguns humanos. Perfeito, Armandinho, né? Tecendo aí uma crítica pesada, né? A destruição aí do meio ambiente provocada por nós, né? Pelos seres humanos. Né? Então vejam como a tirinha do Armandinho, ela tem as suas características próprias, mas tem as características básicas que são peculiares às histórias em quadrinhos, às tirinhas, aos cartoons, às charges, certo? E é um exemplo clássico de texto multimodal, certo? Que vai aí utilizar linguagem verbal, linguagem não verbal, né? Brincar com layout, com as cores, certo?
Próximo exemplo, nós temos aí uma charge, né? Uma charge do caso, bem recentezinha, agora do 8 de março, certo? Em que nós podemos ver na imagem, ó, temos aí a mistura de texto verbal e não verbal, né? O texto multimodal. Nós temos aí na imagem duas mulheres, né? Vestidas de astronautas. Elas estão aqui no que seria o mundo, né? Olha só, pelas coisinhas, né? Azul aqui, que seria a Terra, né? E aí, na bandeira, né? No jeito aqui de colocar a bandeira, e na bandeira está escrito 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E esse movimento de colocar a bandeirinha remete a uma outra conquista, né? Que não foi fácil, que foi a chegada do homem, né? À Lua, certo? E aí o cartunista faz, né, essa comparação para que a gente reflita de o quanto foi também uma conquista difícil, né? Os direitos que as mulheres conquistaram, como foram suados, né? E aí faz essa comparação, certo? Que o 8 de março, os direitos que a gente tem hoje foi por muita luta, certo? Então vejam aqui como a charge ela vai trazer essa reflexão sobre o 8 de março, certo? A charge que, diferente do cartoon, a charge ela traz assuntos mais atuais, enquanto o cartoon ele pode trazer assuntos do cotidiano, né? Não necessariamente notícias que estão acontecendo no momento atual mesmo, certo? Outro exemplo de texto multimodal, pessoal, são os textos publicitários, e esses aqui são campeões de aparecer no Enem, tá? Como a propaganda, como os anúncios publicitários vão mexer com as formas de linguagem, vão utilizar a multimodalidade, certo? Olha só, esse primeiro cartaz aqui é do Nescafé, né? E aí vejam que ele traz aqui um monte, o fundo escuro, né? E a letra Z se repetindo, né? Ó, isso aqui lembra o que para vocês? Me digam aí. Vamos lá, responder aqui no chat. Vamos participar, meu povo. Quero a ajuda aí de vocês. O que é que representa esse monte de Z? Vocês sabem? Me digam aí. Coloquem a resposta no chat. E aí, ó, um monte de Z, o texto é formado só por esses Zs, e aqui no finalzinho tem uma mudança, né? Esse Z vai se transformando no N de Nescafé. E aqui embaixo, né, pequenininho, tem uma frase em inglês que quer dizer: nada levanta você como Nescafé, ou nada te acorda como Nescafé, né? E aí, olha só, esse Z, ele geralmente remete à onomatopeia, né, ao som do dormir, né, da soneca, ali, o Z, né, do sono, certo? E aí, brilhantemente, genialmente, quem produziu essa... Exatamente, olha aqui, mentes brilhantes arrasando aqui, dizendo que quer dizer que o café deu ânimo, né? Exatamente, ó. Deu tanto ânimo que a pessoa levantou, né? Aqui a pessoa seria esse Zzinho que está dormindo e aí de repente se transforma no N do Nescafé. Olha só como a propaganda ela vai brincar com essa coisa da letra, né? Parece até aqueles poemas concretistas, né? Não sei se vocês já estudaram também. E aí o Z se transforma em N e faz aqui a propaganda do Nescafé, né? O café que acorda você como ninguém, né? Como nada. Aliás, nada acorda você como Nescafé. Aqui do outro lado, pessoal, vocês podem ver um painel, né? Outra propaganda. Aqui bem pequenininho, não sei se vocês conseguem enxergar,
o que está escrito dentro, mas só por aquele slide que a gente viu no início, né? E acho que pelas vivências de vocês dá para saber que aqui, né, é uma propaganda, algum anúncio aqui do Burger King. Mas esse anúncio, ele tá com cara de Burger King? Vocês acompanham aí nas mídias as propagandas da Burger King, como são? Tá parecido? O que vocês acham? Mentes Brilhantes. Mentes Brilhantes está falando aqui, né, que fala sobre a qualidade do BK, né, do Burger King, né? Mas vejam como eles fazem isso, né? Aqui no texto verbal, eles colocam aqui num fundo escuro, né, a seguinte frase: este painel é feito com amarelo quinolina, encontrado na comida de outros fast foods, mas não no BK. O Burger King é famoso pelas cutucadas que dá, né, nos outros fast foods, né? E aí, isso foi uma campanha que eles fizeram no ano passado, em 2025, colocando não só, assim, diferente das outras propagandas deles, que geralmente, né, é tudo colorido, né, traz lá uma pessoa se deliciando com os sanduíches, com a coroazinha representativa também do Burger King, né, ou então aproveita quem está no hype aí, né, e coloca para fazer as suas propagandas, assim como a Tânia Maria, a grande atriz lá do Agente Secreto, né, assim como aquele meninozinho que foi abandonado, né, lá na aventura, lá na trilha. Então, eles aproveitam o sucesso do momento e colocam nas suas propagandas, mas geralmente são propagandas bem coloridas, né, bem animadas, enfim. E aqui não, né? Porque aqui ele quer chamar a atenção do consumidor, enfim, do leitor, para essa questão de haver componentes químicos que fazem mal à saúde em outros fast foods, né, em outras comidas, e ao mesmo tempo chamar você para confiar na qualidade dos produtos do BK, do Burger King, né? Então, olha aí, né? Uma, vamos dizer assim, uma conscientização meio que cutucada, né? E a estratégia de trazer para o Burger King, né? E aqui bem pequenininho, conheça os... Ixi, tô nem conseguindo ler, gente. Enfim, chama para conhecer o que tem, né, nos fast foods, nas comidas do BK, certo? Ah, sim, esqueci de comentar com vocês. Essa parte aqui que ele traz, que fala do amarelo quinolina, né, aparece de que jeito? Não aparece com igual as letras, né, do restante do texto, né, essa parte que está em branco, né, mas vai aparecer como se fossem elementos da tabela periódica, né? Então vejam como eles vão brincar aí com essa propaganda, utilizando a questão dos elementos químicos, né, para que você tenha atenção no que você está comendo, né, preste mais atenção. Enfim. Próximo exemplo de texto que é multimodal e é um texto, um gênero textual que eu particularmente amo, que acho lindo, né? Emotivo, que trabalha com várias semioses também, né? Que é o cordel. O cordel é um gênero multimodal, certo? Ele traz tanto ali a palavra a partir da expressividade do poema, né, dos versos, como traz também a arte da xilogravura, né, que é esse desenho que originalmente, hoje em dia tem a ajuda aí das tecnologias, né, digitais, e aí os desenhos são os mais lindos possíveis, né, mas originalmente também não deixavam de ser lindos, né, eram esses desenhos feitos entalhados em madeira, né? O artista fazia o desenho que eles queriam, esculpiam lá na madeira, passavam a tinta e colocavam, pressionavam sobre o papel, sobre as capas dos cordéis, né? E aí, como se fosse um carimbo. E aí surgiu, né, a xilogravura, que é essa arte tão linda aí das capas
dos cordéis que vocês conhecem, né? E aqui eu trouxe um trechinho de um cordel muito famoso, de um cordelista também famoso ali do finalzinho do século XIX, início do século XX, que é o José Camelo de Melo Rezende, né? E o título do cordel é O Romance do Pavão Misterioso, que inclusive o Pavão Misterioso virou inspirado nesse cordel, né? Uma das músicas mais famosas aí do nosso Ednardo, né? E o cordel diz assim: O Romance do Pavão Misterioso. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Residia na Turquia um viúvo capitalista, pai de 2 filhos solteiros, o mais velho João Batista. Então, o filho mais novo se chamava Evangelista. Vejam que eu procurei uma fonte aqui que fosse bem parecida com a fonte das máquinas de datilografar, né, que eram muito utilizadas no início para esses textos, né, de cordel. E aí vocês podem ver como vai mexer com a questão da linguagem verbal aqui pelo poema, pelos versos do poema, e com a linguagem não verbal a partir da xilogravura, dessas imagens tão bonitas, né? Geralmente do sertão, o cordel, que foi um gênero que veio de Portugal, mas que ganhou muito destaque, né? Que foi impulsionado nessa arte do cordel aqui no nosso Nordeste, certo? Com temáticas universais, ou do nosso sertão, sobre o cangaço, sobre a seca e sobre outros temas também, tá certo? E além desses textos aqui, que a gente já tem há algum tempo circulando na nossa sociedade, né, como cordel, como os textos publicitários, né, as charges, os cartoons, as histórias em quadrinhos, tirinhas, né, nós temos textos multimodais da atualidade, que sofrem aí a influência inclusive da IA, né, da inteligência artificial, e por isso aí é que vai mexer com mais modos de linguagem, né? Como a gente vai ver aqui agora com esse exemplo. O exemplo aí do Google Maps, né? Que antes era assim, bem simplesinho, né? Como vocês podem ver aí, com a setinha, passando pelas ruas, né? Pelas vias. E agora, recentemente, no início desse ano, né? A IA ajudando aí a melhorar, né? Olha só, a imagem tridimensional, né? A setinha já virou um carrinho, né? Vocês já andaram testando sobre a IA aí nos mapas, né? Quando vocês vão procurar aí alguma localização, né? Olha só os prédios, né? O semáforo, enfim, né? Bem bacana. Vejam aqui que várias semioses aqui, a questão da imagem, né, do movimento, só não tem aqui a parte sonora, mas vocês sabem que tem, né, a vozinha lá indicando onde você deve virar, enfim, certo? Então, um exemplo aqui de multimodalidade utilizando basicamente quase todos os recursos, né, que as novas tecnologias nos proporcionaram, certo? Vamos ver aqui o chat. Vamos lá. Mudou muito Mentes Brilhantes, mudou demais, né? Às vezes até assusta, não é mesmo? Deu para entender, gente, como a multimodalidade ela está presente na nossa vida, não só depois das novas tecnologias, da inteligência artificial, né? Mas desde sempre, praticamente, até mesmo nos textos apenas verbais, a multimodalidade ela já existe. Nos textos não verbais também do mesmo jeito, certo? Ela só foi ainda mais melhorada, tá certo? Podemos passar para as questões do Enem. Me digam aí, alguma dúvida? Kemily está dizendo que não testou ainda, né? Mas está bem bacana, Kemily. Imagem quase realista. Vamos lá? Podemos ir para as questões? O que vocês acham? Vamos, né?
porque senão não dá tempo a gente trabalhar todas. E essas questões que vão trabalhar multimodalidade, texto verbal e não verbal, linguagem mista, são questões que são rapidinhas, né? Você lê assim no instante, geralmente são questões que vão trazer textos publicitários, certo? Mas nós vamos aqui destrinchar bem legal mesmo cada uma dessas questões, tá? Vamos observar tudo. Eu quero que vocês me digam tudo que vocês observam nas imagens e relacionem com os itens, né? Com o item correto, com os distratores, que são as respostas incorretas, né? Oba, obrigada pelas curtidas. Nenhuma dúvida no momento. Pode continuar, professora. A Isa está dizendo aqui. Emily também pode passar. Pois vamos lá. Qualquer coisa vocês perguntem aí no chat, tá? Vamos lá. Resolução de questões do Enem. Olha só a multimodalidade aqui também, né? Nas minhas figurinhas que eu amo, figurinha da Nazaré aqui, né? A questão do movimento nas imagens, né? Nas figurinhas mais atuais. São ótimas para você, quando não consegue expressar com palavras o que você quer, lá nas mensagens instantâneas, bota uma figurinha dessa que pronto, todo mundo já entende, né? Nazaré aqui com cara de preocupada, fazendo cálculos, né? Aqui a cara da Gretchen, aqui de ai, sem saco, vamos lá, né? Mas vamos para as questões. Vamos para as questões praticar para vocês arrasarem no Enem. A primeira questão que eu trago para vocês, pessoal, é uma questão do Enem de 2020, tá? Deem uma olhada nessa imagem, certo? Nós temos aqui uma família composta aqui por 6 pessoas, aqui no centro da imagem, né? O que seria, acho que a mãe, o pai, né? Aqui alguns jovens, e aqui o nome de cada um, né? André, adotado aos 15 anos, Rodrigo, adotado aos 13 anos, Sinomar, adotou aos 29 anos, né? Que o pai. Bruno ganhou novos irmãos a partir dos 3 anos, então aqui a gente subentende que o Bruno seria o filho aqui biológico desse casal, né? Débora adotou aos 27 anos, né? E o Francisco, que foi adotado aos 8 anos. Aqui um símbolozinho acho que de quem está fazendo a campanha, né? Da instituição, adoção, lição de amor. E aqui embaixo nós temos adoção e a frase. Para encontrar a sua verdadeira família, não existe idade. E aí o enunciado da questão diz assim: nessa campanha publicitária, a imagem da família e o texto verbal unem-se para reforçar a ideia de que. Olha só o enunciado já traz as expressões-chave dessa habilidade que está sendo trabalhada aqui, da linguagem verbal e não verbal, né? Ó, imagem e o texto verbal. Então, a imagem aqui da família, a expressão, como é que eles estão, né? Tudo isso para reforçar a ideia de que, item A família que adota é mais feliz. B, a adoção tardia é muito positiva. C, as famílias preferem adotar bebês. D, a adoção de adolescentes é mais simples. Ou os filhos adotivos são companheiros dos pais? O que vocês respondem aí? Eita, já tem gente respondendo, peraí. Vamos lá. Isa comentando aqui que gosta muito dessa figurinha da Nazaré, eu também, Isa. Mas vamos lá. Mentes Brilhantes disse que acha que é C. Isa acha que é B, mas não tem certeza. Tudo bem, Isa, a hora de errar é agora, certo? Lá no Enem vocês vão arrasar, vão acertar tudo. Emily, acho que é B. Vamos ver o que diz a B. A adoção tardia é muito positiva. Quem disse que era C? Mentes Brilhantes. As famílias preferem adotar bebês? Alguém mais? Me diga aí. Gabi acha que é B também. A adoção tardia é muito positiva. Alguém acha que é outro item A, ou D, ou E? E aí, meu povo? Vamos lá. Olha só.
Vamos aprender a analisar os itens, certo? Porque os itens, eles trazem muitas informações, né? Mentes Brilhantes está achando que é B mesmo, né? Antes tinha dito que era C. Pois vamos ver, vamos tirar essa dúvida, né? Mentes Brilhantes, olha só. Vocês têm que ter cuidado na resolução das questões do Enem, porque é muito comum os distratores, que são as respostas erradas, serem respostas possíveis, não são nada assim aleatório, e é por isso que a gente fica com dúvida, assim como o Mentes Brilhantes ficou aqui, certo? Porque muitas vezes esses itens, eles estão no texto, certo? Mas não é aquilo que está sendo, que está recebendo enfoque, ou que está sendo destacado ou pedido no enunciado, certo? Ou geralmente esses itens, eles podem trazer também informações que são de senso comum, que a gente sabe, mas que não necessariamente está ali no texto ou é o que está sendo pedido na questão, certo? Então, vamos analisar cada um desses itens, tanto a resposta correta quanto os distratores, certo? Vamos lá para o item A. A família que adota é mais feliz. Ó, nós poderíamos marcar isso aqui tranquilamente, se fôssemos levar em consideração aqui só o texto não verbal, a imagem, né? Olha só, poderia ser levada para essa resposta. Nós estamos vendo aqui uma família, aqui os responsáveis, o pai e a mãe, que adotaram 3 rapazes, né? E já tinham aqui um filho biológico, né? E eles estão aqui com a cara de felicidade tremenda, certo? Mas a gente não pode inferir isso aqui apenas pela imagem. E a parte verbal, certo? Ok? Então, a família que adota é feliz? Com certeza deve ser feliz, certo? Mas não é isso que está sendo reforçado pela imagem e pela junção dessa imagem com a parte verbal, certo? Então, não é o item A, tá certo? Vamos para o item B, que a maioria de vocês respondeu, que era o item B, né? Vamos lá. A adoção tardia é muito positiva. A adoção tardia. Nós estamos vendo aqui explicitamente, né, que o texto, o cartaz, o anúncio, ele está falando de adoção tardia, né? Quando ele coloca aqui o nome dos meninos e que a idade com que cada um foi adotado, né? André, adotado com 15 anos, Rodrigo com 13 e o Francisco com 8 anos, certo? Então, adoção tardia, tá? E está dizendo aqui uma característica, que ela é muito positiva, certo? Isso é reforçado pelo quê? Pela frase, ó, para encontrar a sua verdadeira família, não existe idade. Exatamente, ó. Pessoal, essa questão aqui, ela é considerada de nível fácil, certo? Porque a imagem e a parte verbal, elas encaminham justamente para essa resposta aqui, ó. Tá? A junção deles dois reforça a ideia de quê? A ideia de que a adoção tardia é muito positiva, porque a gente está vendo aqui os meninos que foram adotados numa idade mais tarde, né? Vamos ver por que os outros não são, né? Por que estão incorretos. Olha só, as famílias preferem, no início, tinham dito aqui, né, que poderia ser a C. As famílias preferem adotar bebês. Isso é uma informação de senso comum e que é muito difundida realmente, né? Que a gente sabe, analisando aí as reportagens, a mídia, os jornais, que realmente é muito inferior o número de crianças adotadas com a idade maior, né? As famílias, elas querem adotar mais os bebês, né? Porque tem todo um preconceito em torno da adoção, né? De que o bebê seria mais fácil de você ensinar, né? Que a pessoa mais velha, a criança ou a adolescente já viria, né? Com vamos dizer assim, manias ou com um jeito que não seria o da família, né? Mas tudo isso fruto de preconceito, certo? Isso aqui é uma visão de senso comum e uma visão
preconceituosa que o próprio cartaz quer combater, né? Com o quê? Com essa visão de que a adoção tardia, ela é sim positiva, certo? Então, não é o item C que o enunciado quer reforçar e que esse cartaz aqui quer reforçar, certo? A D, por que não é a D? A adoção de adolescentes é mais simples? Não tem nada aqui, nem na imagem, nem no texto verbal, que dê essa informação de que é mais simples, né? Positiva tem, né? A gente pode ver aqui pelas carinhas da família, tá? Agora, de que é um processo simples, né? Mais simples do que adotar bebês, não, essa informação a gente não pode tirar do texto, é algo que a gente não pode inferir, certo? E o item E diz assim, os filhos adotivos são companheiros dos pais. Olha só, esse item E, ele pode levar você ao erro também. Por quê? Os filhos adotivos, assim como qualquer outro filho, são companheiros dos pais, né? E a imagem, ela mostra isso realmente, ó, que eles estão aqui no comportamento de união, de companheirismo, né? A imagem está mostrando isso, remete a isso, não é mesmo? Mas é algo que a gente não pode inferir só pela imagem, pela parte verbal, certo? É algo que acontece. Geralmente os filhos são companheiros dos pais, sejam adotivos ou não, e outras vezes não vão ser, né? Só pela imagem, só pelo cartaz, não dá para a gente inferir também esse item tá? Então, como vocês disseram, realmente é o item B, que é o que está explícito aí, a imagem e o texto verbal levam para o item B, e ela é considerada uma questão de nível fácil, certo? Ok? Quando você junta todas as linguagens aí, você chega ao item B, tá certo? E vai eliminando os distratores, ok? Dúvidas sobre essa questão? Fácil, né, pessoal? Vocês aí arrasaram, acertaram bem. Vamos para a segunda questão. Olha só, uma questãozinha do Enem de 2021, que traz aqui, né, de novo, novamente, a imagem, né, o texto não verbal e o texto verbal aqui. Olha como são dispostas essas imagens e essas frases, né? Vamos lá relembrar o que a gente estudou hoje já, certo? Ó, nós temos aqui na parte central, que é a mais importante de qualquer texto, né, que vocês vão analisar, uma imagem composta por dois elementos, né? Uma garrafa PET, metade de garrafa PET e metade de um cãozinho, um cachorrinho, né? Aqui a logo do que seria, acho que o responsável aqui pela campanha, né? Desse lado aqui nós temos a frase: esse PET é descartável, remetendo aqui à garrafa PET, né? E aqui do outro lado nós temos esse não. E aqui embaixo nós temos aqui um símbolozinho que remeteria à consciência, né? Tem aqui uma exclamação dentro aqui da cabeça da pessoa, né? E embaixo tem abandono é crime. E a lei federal, né, número 9.605 de 98, certo? Vamos para a questão, tá? Antes da gente ir para a questão, ó, vejam que o não, ele está diferenciado, né? A letra está maiorzinha, está sublinhada, tá? Tá com a cor diferente também. E bem aqui embaixo, a palavra crime também está diferenciada da mesma cor aqui do não, tá? Vamos para a questão. A associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura recurso expressivo que busca, digam aí, item A, estimular denúncias de maus tratos contra animais. Item B, desvincular o conceito de descarte da ideia de negligência. Item C, incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua. Item D, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Ou item E,
alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa. Essa questão ela é considerada de nível fácil para médio, certo? Por quê? Porque ao analisar o cartaz, a gente deve mobilizar alguns conhecimentos. Primeiro, da questão do duplo sentido que a palavra PET vai trazer, certo? Nós temos aqui o PET relacionado à garrafa, a garrafa de plástico, né? E nós temos o PET, a expressão, né, o significado do animalzinho de estimação, representado aqui pelo cachorrinho, tá? Então, a campanha aqui, ela vai trazer esses dois conceitos, vai mobilizar esses dois conceitos para um objetivo específico. Qual é esse objetivo, né? Vamos ver aqui as respostas de vocês, né? Vamos ver. Luana disse que acha que é D. Isa acha que é D também. Também acho que é D, a Gabi. Juliana acha que é D. Mentes Brilhantes acha que é D. Alguém acha que é outra alternativa? Vamos ver o que tem no item D. Sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Será que é essa, pessoal? Vamos analisar. Vocês ficaram em dúvida com alguma outra? Vamos analisar os distratores. Vamos lá? Olha só. Item A. Estimular denúncias de maus tratos contra animais. Será que a imagem da garrafa PET do cachorrinho são recursos utilizados para estimular as denúncias? Kemily diz que está em dúvida entre a B e a D. Vamos já analisar a B, tá, Kemily? Vamos primeiro aqui para A. Vocês não acham que é o item A. Ninguém respondeu o item A. Por que não é o item A? Estimular denúncias. Se, sei lá, tá falando aqui de abandono, tá dizendo aqui que abandono é crime. Por que não é o objetivo aqui? Estimular denúncias de maus tratos contra animais, né? Olha só, cuidado. O cartaz, ele tá falando sobre abandono, né? Abandono e não maus tratos, que também é algo que é crime, né? Então ele pega um outro crime e relaciona e coloca como se a campanha estivesse falando sobre isso, né? Então prestem atenção, tá certo? Então não é por conta disso, não está estimulando denúncias de maus tratos contra animais, tá? Poderia ser estímulo de denúncias a abandono de animais? Poderia até ser, mas também não é o objetivo principal, tá certo? Vamos para B. Maria do Carmo e Letícia disseram que é o item E. Vamos já analisar também o item E, tá bom, meninas? Vamos lá. Item B. Desvincular o conceito de descarte da ideia de negligência. O que vocês acham? Por que não é o item B? Ninguém disse aqui item B, né? A Kemily disse que estava em dúvida entre o B e o D. Por que você acha que é o B, Kemily? Poderia ser o B. Olha só, tá dizendo aqui. A imagem da garrafa e do cãozinho ajuda a desvincular o conceito de descarte da ideia de negligência. Muito pelo contrário, gente. Na verdade, essa imagem, ela vincula. Ela está comparando aqui, né? Quando você abandona o animalzinho, ela está apelando, essa propaganda, essa campanha, está apelando para o seu emocional, né? Ela está comparando você abandonar um animal a jogar lixo fora, né? Certo? Então, está comparando aí um objeto a um ser vivo, com a intenção de quê? De comover você a não fazer isso, certo? Então, por isso que não é desvincular, na verdade, ele está vinculando o conceito de descarte à ideia de negligência. Quando você abandona o animal, é como se você estivesse descartando um lixo, descartando algo, uma coisa que não presta mais, certo? Então, não é o item B, tá certo, Kemily? Deu para entender? O item C, vamos lá. Alguém disse C? Não, ninguém disse item C. Vamos lá. Incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua. Bom,
aqui foge é como se fugisse do tema do cartaz, né, gente? Não está incentivando campanha de adoção, apesar de haver cartazes que vinculam a questão de você adotar, conscientizam a população para que adote animais abandonados, animais de rua, certo? Não é o caso desse cartaz aqui, tá? Esse item ele está enviesando aí a informação correta, certo? Então, o objetivo não é incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua, tanto que ele nem menciona aqui a questão da adoção, tá? É uma inferência, é uma extrapolação aí que não dá para fazer, tá certo? Extrapolação de ideias. Vamos lá. Kimberly disse que entendeu. Valeu, Kimberly. Vamos lá. A D, que a maioria de vocês disse que era, certo? A resposta correta. Sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Exatamente, vocês arrasaram novamente. É essa a resposta correta, certo? E vamos ver por que essa é a resposta correta. Já começa aqui com a palavra que, de cara, o cartaz já traz, que é essa sensibilização, tentar sensibilizar o leitor do cartaz, né, a não abandonar, certo? Os bichinhos de estimação, os pets, tá certo? Como é que ele faz isso? Comparando o objeto garrafa ao animal, ao ser vivo, como eu disse para vocês, né? Para que você não descarte o ser vivo, o animal, o cachorrinho, o gato, como você descarta um lixo, tá? Porque eles não são isso, né? Faz você se sentir culpado, né? Se você pensa em fazer isso, né? E, além disso, ainda tem uma outra estratégia de argumentação quando ele coloca aqui que o abandono é crime e ainda cita a lei, certo? Que é a estratégia da intimidação. Opa, eu não posso fazer isso porque, além de ser uma crueldade, né? A crueldade que é posta aqui quando há essa comparação entre o animal e a garrafa PET, é também um crime, eu posso sofrer consequências graves, né? Por isso. Então, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. É para você não cometer e, se você vir alguém cometendo, denunciar, certo? Então, por isso que esta é a resposta certa. Vejam, gente, como ele vai trabalhar com a linguagem, né? A questão dos destaques, das cores diferenciadas, como a gente estudou no início da live, né? Olha só, ele começa o texto dizendo assim, ó, esse pet é descartável. Vejam que o texto ele está todinho em preto, né? Não tem nenhum destaque aqui. Não tem letras maiores, não tem sublinhado. E aí, quando passa aqui para o lado do cachorrinho, esse não. E o não bem forte, bem destacado, certo? E lá embaixo, como eu analisei com vocês no início, a palavra crime na mesma cor, né? Da palavra não. Já para apelar, né, utilizando dessa linguagem apelativa que é bem comum dos textos publicitários das campanhas, né? Não faça isso, certo? Ok? Alguém disse que seria né? Vamos analisar por que não é a alertar a população sobre... gente, muito cuidado. Poderia ser a né? Ela tá com muita cara de ser a resposta certa, né? Alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa. Mas por que não é a E? Deixa eu explicar para vocês. Ele alerta a população, o texto alerta, como eu disse para vocês, às vezes os distratores, né? Eles estão no texto analisado, mas não é o mais importante, não é o destaque, certo? No caso aqui, ele alerta a população sobre as sanções legais, né? Ele diz que é crime, bota lá a lei, você pode ser preso, né?
Mas isso é só mais um argumento utilizado para que você não abandone o pet, o animalzinho de estimação. Não é a parte mais importante. A parte mais importante é essa conscientização de não abandonar o animal, tá? Essa parte aqui do alerta é um algo mais, é uma outra estratégia argumentativa utilizada, tá? Que é secundária, ela não é a parte central, tá certo? É tanto que ela tá aqui embaixo, ó. Senão ela estaria numa posição mais alta, no centro, né? Lembrando ali do layout que a gente analisou no início da live, tá? Deu para entender, pessoal? Maria do Carmo, entendi, obrigada. De nada, gente. Pronto, quem ele entendeu também. Vamos lá para a próxima questão. A questão 3 é outra questãozinha do Enem de 2021, que traz aí um dos textos multimodais que a gente estudou, que é a história em quadrinho, né? É uma história em quadrinho aí do Enfield, do Henrique Filho, né? Um cartunista muito famoso da década de 60, 70, irmão do Betinho, né? Vão lendo aí, que eu já leio com vocês, gente. O Enfield era muito conhecido por suas histórias em quadrinhos, por seus cartoons, por seus desenhos muito críticos a tudo que estava acontecendo aqui no Brasil, sobretudo, na questão da ditadura. Ele utilizava a arte dele para expressar todas as críticas e para refletir sobre o contexto, né, social aí que a gente estava vivendo. A história em quadrinho diz assim: essa é uma personagem muito conhecida dele também, né, que é a Graúna, e ela diz assim: vejam aqui que está no contexto, né, do sertão, tem aqui os mandacarus, contexto da seca, o sol aqui bem, né, bem quente, né? E aí ela diz assim, a Graúna: quando o neném nascer, renunciarei aos prazeres mundanos, renunciarei à vida folgazã, renunciarei à busca da beleza física, renunciarei à vida social, renunciarei aos projetos individualistas. E aí, veja que no começo ela tá com a carinha, a expressão dela, ó, tá bem alegre, né? Ela dizendo ali, quando o neném dela nascesse, ela renunciaria a tudo isso, né? E aqui ela mostra uma expressão meio que de preocupação, né? E aí finaliza a história dizendo assim: assim termina mais um capítulo na luta da mulher por sua emancipação. Olha só o que está sendo aqui colocado para refletir de forma crítica, né, pelo Enfield, né? O enunciado da questão diz assim: nessa tirinha, produzida na década de 70, os recursos verbais e não verbais, olha de novo, palavrinhas-chave desse conteúdo, né, sinalizam a finalidade de... Então, para que esses recursos estão sendo utilizados? Item A: reforçar a luta por direitos civis. B: explicitar a autonomia feminina. C: ironizar as condições de igualdade. D: estimular a abdicação da vida social. Ou E: criticar as obrigações de maternidade. O que vocês acham? Item A, B, C, D ou E? Luana, parece que é E. Vamos lá. Criticar as obrigações da maternidade. Será que é isso que o Enfield está fazendo nessa tirinha? Isa diz que está entre B e C. Explicitar a autonomia feminina. C. Ironizar as condições de igualdade. Quem mais? Olha, essa parece que está mais difícil, né, gente? Realmente, essa é uma questão de nível médio, certo? Vamos lá. Juliana acha que a E também. Criticar as obrigações de maternidade. Gabi está entre C e E. Ironizar as condições de igualdade e criticar as obrigações de maternidade. Quem mais? Cadê o restante? E aí, meu povo, vamos analisar cada uma das alternativas?
Vamos lá. Eu sei que vocês estão aí entre C, E, B, né? Tá bem diversificada. Essa questão aqui tá mais difícil. Vamos lá. Item A. Reforçar a luta por direitos civis. Essa é a finalidade dessa tirinha? O que vocês acham? Ela fala aqui, a personagem da Graúna, no final, sobre a emancipação feminina, né? A luta da mulher por sua emancipação. A Isa diz que é C porque está retratando a luta da mulher, né? José Manuel diz que é E. Tá bem diferente aí, né? Vamos lá. As respostas de vocês estão diferentes, né? O item A, né? Reforçar a luta dos direitos civis. Ela está falando aqui no final, né, da luta da mulher, da sua emancipação, né? Mas esse item A, ele está muito genérico, né? Ó, reforçar a luta por direitos civis. Tá, que direitos, né? Sendo que a tirinha inteira, ela fala não de direitos, né? Mas que ela vai renunciar a muita situação, a muita coisa, a uma vida folgada, né? A vida folgazã aqui que ela fala, né? Para cuidar do bebê, né? Que é uma situação pela qual a maioria das mulheres vive, né? Passa. Então, não é o item A, porque o item A está muito genérico, né? Ele não está especificando, né, a finalidade dessa tirinha, desses recursos verbais e não verbais utilizados aí, tá? A B, teve gente que disse que era item B, vamos ver. Explicitar a autonomia feminina, muito pelo contrário, a personagem ela não está explicitando a sua autonomia, ela está abafando, na verdade, encobrindo, né? Deixando implícita. Para quê? Em nome de quê? Em nome da maternidade, né? Quando o neném nascer, ela não vai mais fazer, né? Não vai mais ser adepta aqui dos prazeres mundanos, não vai mais ficar numa vida folgada, não vai mais buscar a beleza física, né? Vai renunciar aí aos projetos individualistas, à vida social, não é mesmo? Então, não tem nada de autonomia nisso, não é verdade? Por isso não é o item B, tá? Quem disse que quem estava aí entre o item B, tá? E outro, não é o item B. Item C, ironizar as condições de igualdade. O que vocês acham? Aqui no final, há o arremate de toda a história, né? Antes aqui de uma carinha de reflexão sobre tudo isso, que antes ela estava feliz, né? E aí parece que aqui nesse quadrinho ela pensou, né? E aí falou, né? Assim termina mais um capítulo na luta da mulher por sua emancipação. Então, é como se a maternidade ela fosse dar o fim, né, desse capítulo na luta pela emancipação da mulher, né? Porque muitas mulheres, como eu disse para vocês, né, com a maternidade, elas acabam se anulando um pouco, né? Não é isso? E aqui ele traz essa ironia, né? A ironia sobre as condições de igualdade. Na verdade, as mulheres lutam há tempos, há anos, pelas condições de igualdade, mas muitas situações, não só a questão da maternidade, né? Mas muitas situações impedem as mulheres de alcançar alguns direitos, certo? O machismo, sobretudo, né? Não é isso? Então, realmente, pessoal, a resposta correta é o item C, ironizar as condições de igualdade. Até mesmo por essa frase final, né? Essa frase final, ela traz muita ironia, tá certo? Ela tá aqui dizendo que vai renunciar. Nossa, e a luta pelos direitos, né? Porque tudo que ela vai renunciar aqui são direitos que foram conseguidos, né? A questão de lutar pela sua individualidade, o direito de sair, de ter uma vida folgada, enfim, né? E por que não é nem a D e nem a E, que alguns de vocês ficaram na dúvida, certo? Muitos, na época dessa questão aqui, ficaram em dúvida com a E. Acharam que era a E, criticar as obrigações de maternidade,
não confundam, pessoal. Há uma crítica, sim, às obrigações, só que isso não é o tema da tirinha, tá certo? Não está criticando a maternidade, mas tá usando a maternidade aqui, ela serve como cenário, como pano de fundo, tá certo? Para desenvolver essa questão das condições de igualdade, né? Das mulheres, entre as mulheres, né, e os homens. Então, não é necessariamente uma crítica às obrigações da maternidade. A mulher pode ser mãe, pode fazer o que ela quiser da vida dela, tá certo? E o cartunista pensa isso também, tá? Ele só vai usar a maternidade como tema, que é uma situação corriqueira na vida da maioria das mulheres, como eu disse para vocês. Então, não é o item E, cuidado para não confundir, tá? Porque pode levar a esse pensamento, assim como várias pessoas confundiram mesmo. E o item D, estimular a abdicação da vida social. Não, né? Não é isso aqui justamente pelo final, por esse arremate aqui, essa crítica que ele faz, essa ironia, né? E assim termina um capítulo na luta da mulher por sua emancipação. Então ela não vai mais poder lutar por isso, para ser livre, né? Então por isso é o item C. Quarta questão do Enem de 2021. Aí vejam aí, pessoal, como fica bem melhor, né, quando as questões trazem as cores, né, os destaques, né, dos últimos Enem. As provas aparecem assim coloridas, né, as questões, né. Vamos lá. A questão traz aqui esse infográfico, que inclusive é um gênero textual que cai bastante nos temas, né? Aliás, nos temas da redação do Enem, ali entre os textos motivadores, né? Que é esse texto que vai trazer gráfico, que vai trazer informações, certo? E que você pode utilizar, né, para compor a sua argumentação, sem copiar, tá certo? Vamos lá. Vai dizer assim: o infográfico. Os riscos para crianças do uso do celular antes de dormir. E aí diz assim: estudo do King's College concluiu que essas crianças e adolescentes têm maior risco de obesidade, baixo sistema imunológico, crescimento atrofiado e depressão. Então vejo aqui, né, os celularizinhos aqui com as carinhas de malvados, né? E aí, ó, falta de sono no longo prazo reduz hormônios. Aí, quais os hormônios? A melatonina, né, que prepara o corpo para o sono, a leptina, né, que é da saciedade, GH, que é do crescimento, o cortisol, que é da estabilidade emocional e do controle de inflamações, né? Aí aqui nós temos não só a luz, mas estímulos deixam o cérebro em alerta. Aqui embaixo, o reloginho, nós temos isso pode levar a problemas de comportamento e de atenção às aulas. Aqui, a forte luz penetra no olho e confunde o relógio biológico. Desse lado, carinha aqui triste, né? A criança demora a dormir, acorda mais vezes, descansa menos. E aqui as engrenagenzinhas tem aqui, ó, prejudica também o processamento da memória, né? E tá aqui o adolescente, a criança aqui com o celular, a luz incidindo no seu rosto, né? E aqui embaixo finaliza o infográfico dizendo o que fazer. E aí aqui tem as indicações, né? Ficar entre 30 minutos a 2 horas sem telas antes de ir para a cama. Segunda opção aqui, aliás, segunda recomendação, reduzir a intensidade da luz emitida, manter o telefone longe. Porém, no quarto não resolve. Olha aí, hein, gente? A expectativa de receber mensagem é suficiente para atrapalhar o sono. Olha só, pessoal, um tema aqui bastante importante que nos afeta, né? Não só as crianças, não é mesmo?
Vocês já leram, já estão dando as respostas, muito bem. No texto, os recursos verbais e não verbais empregados têm por objetivo, item A, divulgar informações científicas sobre o uso indiscriminado de aparelhos celulares. Item B, influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais às crianças. Item C, relacionar o uso da tecnologia aos efeitos decorrentes da falta de exercícios físicos. Item D, indicar medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones pelo público infantil. Ou item E, sugerir aos pais e responsáveis a substituição de dispositivos móveis por atividades lúdicas. O que vocês marcariam, meu povo? Vamos lá. O que vocês responderam? Deixa eu ver aqui, acho que aqui é da última questão ainda, né? Vamos lá. As duas estão muito parecidas, foi da última questão, né? Acho que marcaria a D, mas estou entre B ou D. B, influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais às crianças. A D, indicar medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones pelo público infantil. O que mais, gente? As duas são bem parecidas, né? A B e a D, né, gente? Influenciar o leitor, indicar medidas eficazes, né? Vamos lá, olhem o infográfico inteiro, né? O infográfico é cheio de desenhozinhos, né? De informações verbais também, né? As expressões aqui no rosto desses desenhos. Juliana acha que é B, influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais às crianças. Kimberly acha que é D, indicar medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones. Olha só, essa questão também é de nível médio, viu, gente? Por isso vocês estão tão na dúvida aí entre B e D, né? Eu também marcaria D, Mentes Brilhantes disse que marcaria B. Isa disse que marcaria B. Vamos lá analisar, tá? Item A. Ninguém disse que seria item A, né? Divulgar informações científicas sobre o uso indiscriminado de aparelhos celulares. Gente, muita gente marcou essa aqui na época, certo? Por quê? Porque traz realmente informações, tá? Mas isso não é o objetivo desse infográfico. Não é apenas divulgar informações, não é deixar você expert em os hormônios que vão afetar a questão de você usar o celular, da criança usar o celular, né? À noite antes de dormir, enfim, do uso excessivo, né? Vamos ver a B, que vocês apontaram aí como possível resposta correta, né? Influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais às crianças. Será? Por que vocês acham que é o item B? Quem disse que seria o item B, né? O C, ó, relacionar o uso da tecnologia aos efeitos decorrentes da falta de exercícios físicos. Minha gente, nem exercício físico eu acho que o infográfico fala, né? Ele fala aqui da questão do risco de obesidade, mas de exercício físico não fala. Esse aqui é distrator valendo, né? Não está nem presente no texto. Aí a D que vocês ficaram em dúvida, né? Indicar medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones pelo público infantil. Indica medidas? Indica, né? Aqui embaixo, ó, o que fazer, né? Mas será que esse é o objetivo do infográfico? O que vocês acham? O objetivo, ele é mais influenciar o leitor a mudar de atitude ou é apenas indicar medidas eficazes para mudar esse estilo de vida? É só indicar as medidas. E a E, que ninguém respondeu, né? Sugerir aos pais e responsáveis a substituição de dispositivos móveis por atividades lúdicas. Não tem essa informação aqui, né? É uma informação que está extrapolando o que o texto traz, tá certo? Então, realmente, a gente fica entre a B e a D. Qual seria, meu povo? Isa está dizendo aqui, pois está incentivando o leitor para mudar os hábitos em relação aos riscos do uso. Exatamente, Isa. Ele não está só indicando o infográfico, as medidas. Além disso,
ele está influenciando, ele está cobrando do leitor uma mudança de atitude, né? O que a gente chama de call to action, né? A chamada para a ação, certo? Ele mostra as medidas, o que é preciso fazer, tem essa linguagem apelativa dos textos publicitários, da conscientização, a estratégia argumentativa da conscientização, né? E não só da conscientização, da persuasão também. Então, o que ele quer realmente é influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais a crianças. Muito bem, gente, é isso mesmo. Quinta questão, uma questãozinha aí do Enem de 2025, bem rapidinho, essa aqui a gente resolve, ó. Temos aqui a imagem colorida aqui desse homem, e aí tem assim, é uma divulgação da Bienal, né? 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Todo mundo sai melhor do que entrou, 2 a 10 de julho, novo local, Expo Center Norte. E aqui do lado tem, você entra, Fernando, e sai pessoa, né? Nesse cartaz publicitário, os recursos verbais e não verbais constroem um argumento que objetiva. Item A, divulgar a obra de Fernando Pessoa no Brasil. Item B, valorizar a realização de eventos literários no país. Item C, ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas. Item D, fomentar o turismo cultural na cidade de São Paulo. Ou item E, evidenciar a influência de pessoa na literatura brasileira. E aí, minha gente, qual seria o item correto? Vou acelerar um pouquinho, que a gente só tem 4 minutos, hein? Isa está dizendo aqui que foi uma questão que teve muita dúvida no dia, que ela se lembra. É verdade. Questãozinha do ano passado, bem quentinha. Me digam aí o que vocês acham. Item C, ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas. Essa eu fiquei na dúvida. A Gabi. Mentes Brilhantes. B, eu coloquei essa, eu acho. Valorizar a realização de eventos literários no país. Vamos lá já comentar, tá, pessoal? Ó, item A não é, tá? Divulgar a obra de Fernando Pessoa. O texto, ele menciona o Fernando Pessoa, que foi um grande autor português, né, que nós temos um dos maiores aí, né, genial, certo? Menciona Fernando Pessoa, né? Precisa que você conheça um pouco de Fernando Pessoa para você, porque ajuda você a responder essa questão, tá? Então, não está divulgando a obra do Fernando Pessoa aqui, tá certo? Está só mencionando o Fernando Pessoa como um grande autor. B, valorizar a realização de eventos literários no país, apesar de estar divulgando, certo? Esse não é o objetivo desse cartaz, né? De valorizar a realização de eventos literários, está divulgando um evento específico que é a Bienal, tá certo? C, ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas, exatamente essa, item C, tá? Como é que ele faz isso? A partir da imagem, vocês estão vendo aqui, ó, que na cabeça dele tem várias imagens aqui que remetem à cultura, à arte, né? Aqui, né, no corpo, nós temos aqui o MASP, nós temos vários pontos turísticos de São Paulo, tá certo? E aqui nós temos, né? Você entra Fernando, que é uma menção, uma referência a Fernando, uma pessoa, né, qualquer, de nome Fernando, mas sai pessoa, né, que remete a tanto a mudança, a própria pessoa que vai mudar, né, vai sair mudada com a leitura, né, quanto a sair uma pessoa mais preparada, uma pessoa melhor, uma pessoa mais culturalmente engajada, né, artisticamente também, né, então, por isso que será o item C, tá? Fomentar o turismo pode ser levado por conta dessas imagens, mas não é, e evidenciar a influência de pessoa na literatura brasileira também não é o enfoque, tá bom, pessoal? Por isso que é o item C. E a última questão, tá, do Enem de 2025 também, nós temos aí um cartaz que diz: doe uma segunda chance, doe órgãos. Converse com sua família. No Brasil, mais de 40 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão. Cada vez que uma família diz sim à doação de órgãos, ela doa uma segunda chance. Seja um doador, converse com sua família, somente ela pode autorizar
a doação, a campanha aqui do SUS, né, gente? E aí a questão diz assim: os recursos verbais e visuais da campanha veiculada no cartaz têm o objetivo de persuadir os doadores a envolver suas famílias em prol da sua vontade. Exatamente essa aqui, já vou dar a resposta, gente, porque nosso tempo está acabando, tá? Depois vocês podem analisar direitinho aí os distratores, tá certo? Né? Que são esses aqui, né? Divulgar o número de pessoas na fila de espera, evidenciar efeitos positivos da doação, orientar os familiares de pessoas doentes, e indicar a possíveis doadores e seus familiares quais órgãos podem ser doados também, não tem nada a ver, né? E aqui nós temos o gabarito das questões analisadas hoje, tá? E chegamos ao final. Eu me empolgo tanto, gente, conversando com vocês, analisando as questões, que o tempo acaba e a gente não consegue discutir direito sobre as questões. Mas eu quero agradecer pela participação de vocês, por vocês não me abandonarem, ficaram aqui comigo, responderam as questões maravilhosamente bem, colocaram suas dúvidas. E eu espero vocês. Eu que agradeço a participação de vocês. Até a próxima, até o próximo encontro, até a próxima aula. Divulguem aí o Super Enem, as nossas aulas, nossas lives, tá? Chamem os amigos de vocês para cá. Até o próximo encontro. Beijo grande.